Amém. Glória a Deus. Amém. O tema das minhas mensagens, as próximas, quando, se não tiver alguém ministrando aqui, vai ser, amém, Deus é Pai. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus é Pai. Glória a Deus, amém. A mensagem específica hoje, amém, é a justiça de um Deus soberano. Repete comigo assim: a justiça de um Deus soberano. Presta atenção, igreja, a gente tem vivido um tempo muito forte de ateísmo, agnosticismo, amém, na nossa nação e em todo o mundo, amém. O ateu literalmente porque ele não crê em Deus. O agnóstico é aquele que não acredita em Deus, mas ainda existe uma possibilidade remota ou futura que ele possa, amém, acreditar em Deus. E para essas pessoas, Deus não existe, literalmente, amém, Deus não existe. A gente teve até um filme, muito benção, que agora vai ter o 2 dele, que Deus não está morto. Quem já viu aqui Deus não está morto? Amém? Não sei se você sabia, vai ter o 2 agora, vai ser lançado, agora por esse mês, de acho que março, fevereiro, amém? Vai ser lançado. Igreja, agora o problema, que além de tudo isso, desses ateus agnósticos, existem os ateus agnósticos evangélicos. Os ateus agnósticos dentro da igreja. Os ateus agnósticos, aqueles que estão dentro da igreja, amém, eles falam como crente, tem um chavão como crente, tem cara de crente, não bebe, não fuma e não joga, mas, amém, ele não experimenta, não degusta dessa paternidade. Ele não consegue, igreja, amém, viver debaixo dessa herança, usufruir daquilo que Deus tem para dar como Pai. Não um Deus, igreja, qualquer, não um Deus, que nem eu falei do Antigo Testamento, um Deus poderoso, um Deus excelso, um Deus que faz, não, Deus de paternidade, Deus de relacionamento. Porque como eu falei já, Jesus que ele veio à face da terra, ele veio trazer uma coisa, ele veio derrubar o legalismo, amém, ele falou assim: antes vocês faziam assim, arranca tudo fora, muda a forma de pensar, para que vocês possam a partir de agora, se relacionar com Deus como Pai. Pai, não mais como Senhor, não mais como Todo-Poderoso, não, como Pai. Jesus veio para isso sobre a face da terra. E é interessante, igreja, amém, que o que acontece, amém, tem os ateus, esses agnósticos evangélicos, amém, que estão dentro da igreja, eles não conseguem desenvolver uma fé firme, uma fé inabalável, amém, e automaticamente eles se tornam órfãos de um Deus vivo. A frase parece estar errada, amém, são os órfãos de um Deus vivo, porque o Deus está vivo, mas a orfandade está sobre a vida dele. Ele não consegue, igreja, amém, se colocar debaixo dessa paternidade, não consegue usufruir. Ele é como se ele viesse, falasse, estivesse, mas não usufruísse daquilo que Deus, amém, tem a fazer. Quem são os órfãos, pastor? São os que frequentam a igreja, são aqueles, os crentes, que não conseguem viver essa vida abundante, amém, com Deus. Pega aí, toda orfandade, ela é quebrada quando a gente conhece a Deus como Pai. Toda orfandade, ela é destruída na nossa vida quando eu começo a ter um relacionamento com Deus de uma maneira diferente, através de Jesus, a ponte, Ele é o caminho que me introduz a essa paternidade, esse entendimento também dessa paternidade. Primeiro ponto que eu quero colocar, amém, anota aí você que está anotando: a maneira como vemos a Deus afeta a maneira como nos vemos e vivemos. Repete comigo assim: a maneira como vemos a Deus afeta a maneira como nos vemos e vivemos. Igreja, isso é notório. Se você olhar para a pessoa, como ela é, a identidade dela, como ela se vê e o que ela faz, você consegue ver quem é o Deus dela. Você olha para ela, você sabe quem ela serve, quem ela acha talvez que sirva. Amém? Por quê? Porque a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem distorcida de Deus, igreja, amém, ela faz com que a gente tenha uma imagem distorcida de nós mesmos. Quando eu não consigo, igreja, entender realmente, verdadeiramente como funciona, quem é esse Deus, como que Ele faz, da maneira que Ele faz, o que Ele pensa, amém? Se eu tenho, está distorcido, eu não consigo, automaticamente, igreja, eu não sei exatamente quem sou. Às vezes eu falo,
às vezes eu digo, às vezes eu oro, às vezes eu não oro, e eu tenho aquela, discrepância. Por quê? Porque eu não tenho algo firme, convicto, eu não tenho uma firmeza da minha fé. Por quê? Porque o Deus a qual eu entendo que Ele seja, Ele não é exatamente aquilo que Ele é. Quem está me entendendo diz amém. Amém. A pergunta para nós nesses dias vai ser: como que realmente Deus é? Como que Deus é para você? Você já fez essa pergunta? Se você pudesse definir quem é Deus para você, defina para mim Deus. Se você pudesse escrever quem é Deus para você. Jesus, Ele veio, igreja, sobre a face da terra, e Ele veio destruir todo esse tipo de conceito errado, mito, tudo aquilo que diziam quem Ele era, amém? Todo o estereótipo acerca de Deus, amém? Por quê? Porque até aquele momento que Jesus chegou, as pessoas, amém, eles viam Deus como um Deus distante, um Deus afastado, um Deus poderoso, mas não estava próximo e nem buscava um contato pessoal. O Deus do Antigo Testamento, o Deus, igreja, da religião vazia, nua e crua, é um Deus, amém, que você, Deus é todo poderoso, Ele fazia, só que, aonde está Deus para você? Eu não consigo ver onde Ele está. Por quê? Porque Ele estava distante demais. Era um Deus que não queria um contato com o homem. Jesus percebeu isso, Deus, Ele percebeu isso. Ele olhou para a terra e Ele viu aquela religião, aqueles caras fazendo. Ele falou assim, igreja, Ele deixou uma instrução: olha, quando vocês pecarem, vão, sacrifiquem. Cada animal era uma espécie de expiação daquele pecado. A pomba era para isso, aquilo era para isso. Só que o que aconteceu? Eles pegavam aquilo que era para ser feito, igreja, amém, num momento de santidade, de intimidade, eles começaram a fazer de qualquer maneira. E começou aquele sacrifício daqueles animais, chegava como um cheiro desagradável perante as narinas de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele cheirava a adoração, e o sacrifício era adoração naquela época. E Deus, Ele olha, Ele fala assim: puxa, eles não entenderam. Ele manda seu filho, Jesus vai. Você é o elo de ligação entre eles e eu, entre o relacionamento. Eu não quero que eles digam que eu sou poderoso, porque eu sou poderoso. Eu não quero que eles achem que eu sou um Deus, amém, simplesmente um Deus que faz. Eu quero ter um relacionamento com eles. Eu quero que eles entendam que eu sou um pai, que eu quero uma filiação, que eu não quero um simples, um sentimento, amém, passageiro. Eu quero uma habitação, amém, na vida deles. E ali começou um relacionamento diferenciado. Jesus veio trazer a paternidade para as nossas vidas, um relacionamento com, amém, Deus como Pai. Mas a pergunta é: como Deus é para você? Como que você enxerga Deus? Porque a maneira que você enxerga Deus, amém, é a maneira como você se enxerga. E a maneira como você se enxerga, os teus atos são movidos através daquilo que você vê quem realmente Deus é. Vou dar um exemplo claro para você. Igreja, temer a Deus, ele inicia-se no respeito. Todo temor se inicia no respeito. Amém? Eu não faço algumas coisas, amém, na minha vida, por quê? Porque eu sou pastor? Não. Porque eu tenho temor ao meu Pai, respeito, obediência ao meu Pai. Não por aquilo que Ele vai fazer, Ele vai me... Não por isso. Eu desenvolvi algo com Ele, uma paternidade com Ele. E eu sei, igreja, que eu posso desagradar. Eu não quero desagradar meu Pai. Amém? Você tem esse sentimento dentro de você? Eu lembrava assim, igreja, que uma vez eu falei algumas vezes na igreja, eu nunca respondi ao meu pai. Meu pai, ele faleceu ano passado, e ele levou isso para ele, cara. Eu nunca respondi meu pai e minha mãe. Pode perguntar para minha mãe. Mesmo que eu achasse que eles estavam errados em alguma situação, eu saía de perto, mas eu tinha um temor, cara. Eu tinha um respeito por aquilo que ele representava para mim. Eu falava: poxa, mas que cara de pau que você é um filho, cara. Meu pai ralando, meu pai fazendo as coisas, e eu, cara, amém, falar algo para ele, brigar, sei lá o que, falar alguma coisa. Não, isso era gerado dentro do meu coração, amém. E eu consegui gerar aquilo que existia dentro daqui, amém, na minha paternidade, minha filiação genética. Eu consegui transformar isso com a minha filiação divina.
A maneira muitas das vezes do relacionamento que você tem aí com seu pai nessa terra, com a sua paternidade, é a maneira que você tem com o relacionamento com Deus. Por isso, igreja, quando você não tem um bom relacionamento com a tua paternidade nessa terra, você precisa muito conhecer o Deus ao que você serve. Precisa entender o que Ele pensa, para que você possa começar a desenvolver uma espiritualidade diferente, para você poder entender o que Ele quer de você, o que Ele requer de você, para que Ele possa entregar aquilo que Ele tem a entregar, como promessa, como herança, como bênçãos para nós esse ano 2016. Quem está entendendo diz amém. Amém? Então Jesus, Ele veio, igreja, e Ele ensinou que a maneira primária que a gente podia pensar sobre Deus, era pensar nele como um pai. Jesus, igreja, Ele usou o termo pai mais de 150 vezes na Bíblia. Ele não falava Senhor, Ele falou algumas vezes, mas a maioria era pai. Por quê? Porque todas as vezes que você fala Senhor é uma coisa, poderoso é outra coisa, amém? Pai é uma outra coisa. E Jesus queria trazer e ensinar isso para nós. Por quê? Porque Ele sabia que se eu não me relacionasse dessa forma, eu poderia, igreja, ter um Deus como o Senhor, um Deus poderoso, um Deus que ia fazer, mas eu ia viver nessa terra, debaixo de uma religião, e não debaixo de uma intimidade. E quando você não vive debaixo de uma intimidade, você vive debaixo, sabe do que, igreja? De uma opressão. Você vive debaixo, amém, de uma prisão. Por quê? É mais ou menos assim que eu quero dizer para você. Quando você, igreja, não tem intimidade, amém, na sua casa. Quem tem intimidade de chegar na sua casa, sentar na sala da casa do teu pai, da tua mãe, pôr os pés em cima do sofá, se quiser dormir lá, abrir a geladeira. Quem tem essa intimidade aqui diz amém? É gostoso, não é? Agora imagine ao contrário. Você chegar na sua casa, amém? Você entra, senta lá na casa do teu pai, da tua mãe, e você não tem, igreja, essa liberdade. Não porque o teu pai e tua mãe não te deram, mas porque você não consegue ter essa liberalidade com Ele. Você já conseguiu pensar dessa forma? É a mesma coisa com Deus. Deus, igreja, Ele nos criou como filhos com essa liberdade. O que nós fizemos? Por nós não desenvolvermos uma intimidade com Ele. Sem a intimidade, gerou uma prisão, uma opressão, de tal forma que quando eu preciso, igreja, ter essa liberdade com Ele, amém, eu não consigo ter. E quando não há essa liberdade, igreja, amém, automaticamente eu começo, a igreja, a pontuar coisas que Deus não é. Não, se eu fizer isso, Deus vai fazer isso comigo. Se eu fizer aquilo, Ele vai me castigar. Será? Mas se Ele é teu pai, que pai que quer ver o mal do filho? Que pai que fica esperando o seu filho fazer algo errado para pegar um pau e dar na cabeça? Pá, peguei você de novo. Nunca, igreja, esse não é o pai. Porque se você pensa dessa forma, é porque você, de algum momento, a paternidade não é ainda sobre a sua vida. E teu relacionamento com Ele é na base do sim, Senhor. Parece quartel, não é verdade? Se apresentando, Senhor. Posso sentar no sofá, Senhor? Posso abrir a geladeira e pegar água, Senhor? Senhor, eu posso falar com o Senhor agora? Tenho permissão, Senhor? Sim, Senhor. Nossa, parece lindo. Olha que respeito do filho com o pai. Será que isso é respeito? Ou é falta de intimidade com o pai? Quem está entendendo diz amém. Igreja, o problema é que para muitas pessoas a ideia de pai, ela traz à tona muitas memórias dolorosas. E aí a gente muitas vezes pensa acerca de alguém afastado, distante, que não estava ali quando elas mais precisavam, amém, dele. E aí pergunta, que tipo de pai é Deus? Pergunta para o teu irmão, que tipo de pai é Deus? Vira para o lado e diz assim, pergunta assim, que tipo de pai é Deus? Amém? Se você tem uma concepção errada de Deus, igreja, como Ele é, você vai se preocupar com coisas que você não deveria se preocupar. Você vai sentir culpa, igreja, em situações que não deveria ter. Você vai me carregar fardo, medo, que não deveria carregar. Aí eu estou com medo. De quem que você está com medo? Do pai. Sério. Medo por quê? Por quê? Mas Ele falou algo para você? Ele disse isso para você? Não, mas é que a Bíblia diz aonde? Mostra para mim, diga para mim.
E é interessante que, amém, geralmente as pessoas, elas falam assim, ó, eu não creio em Deus. Mas eu pergunto assim, descreva o tipo de Deus que você não crê. Quem é o Deus que você não crê? Qual que é o caráter desse Deus que você não acredita? Amém? Na verdade, as pessoas não creem em Deus, igreja, porque elas têm um conceito errado do Deus, a qual elas não conhecem e julgam, muitas das vezes, porque elas nunca tiveram um relacionamento de Deus como Pai. Quem está entendendo diz amém. Amém? Igreja, quando a gente não crê, porque não entende nem aceita a paternidade e a sua soberania. Repete comigo, soberania. 2, por que a gente não se apropria dessa paternidade divina? Porque achamos que Deus, Ele é injusto. Repete comigo, eu acho. Eu não falo. De novo, eu não falo, mas eu acho que Deus é injusto. Igreja, paternidade e soberania, elas caminham juntos. Amém? Não tem como você dizer que você está debaixo de uma paternidade se você não crê que Ele é soberano. Não existe isso. Foi como eu falei já hoje. Você quer ver provada a nossa fé, igreja, quando um ente querido morre da nossa família. Naquele momento passa milhões de pensamentos. Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Ele era muito novo. Por que aconteceu isso? E naquele momento, igreja, você está sendo provado da paternidade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore, soberania eu estou falando, amém? Se não for permissividade de Deus. E as perguntas vêm, igreja, e vêm abala a nossa fé. E a gente fica brigando de um Deus que faz, um Deus que tira, um Deus que resgata, um Deus de amor, daqui a pouco, pá! Daí sabe que dentro gera em mim e você, a gente tem medo até de falar, Deus, o Senhor é injusto. Por que comigo aconteceu isso? Eu não estou fazendo tudo certo. Eu não vou todo domingo na igreja. Eu entrego meu dízimo, entrego minha oferta. Sou líder de grupo familiar. Eu oro, jejuo, prego a tua palavra. Me incomodo com aqueles, amém, aqueles liderados do meu grupo familiar. E agora o Senhor faz uma sacanagem dessa comigo? O Senhor é injusto. Por que a gente não recebe a paternidade primeiro? Porque mesmo que eu não diga, eu não fale, existem situações na nossa vida que nós achamos que Deus é injusto. Quem está entendendo diz amém. Não precisa falar, igreja. Todo mundo aqui dentro já passou uma situação dessa. Isso pode ser, cara, o quarto da Trindade, mas um dia, se não passou, vai passar. É praga? Não, está na fila. Vai acontecer algo na sua vida que vai querer abalar a sua fé, vai querer abalar o caráter de Deus, vai querer abalar a soberania de Deus na sua vida. Mas se você for aprovado, igreja, você vai começar a recepcionar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, como um pai, a paternidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém? Pega aí. Crer em sua justiça é crer na sua soberania, igreja. Uma coisa, ela está ligada à outra. O que é ser soberano? Eu fiz uma frasezinha bem simples que veio no meu coração assim, igreja, amém? Ainda que as coisas saíram do nosso controle, ainda elas estão totalmente seguras nas mãos de Deus. Isso é soberania de Deus. Tem alguma coisa que descontrolou na sua vida? Tem algo que não está dando certo? Passou, saiu das minhas mãos. Está seguro nas mãos do Senhor. Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser, igreja. E eu não tenho como acrescentar um tio em nada na minha vida. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é soberano. E Ele faz da maneira que Ele faz, e eu não tenho nem como chegar. A Bíblia diz aqui em Jeremias, o barro não tem como dizer para o oleiro: ô oleiro, o que você está fazendo? O que você está fazendo comigo? Igreja, eu coloquei aqui sobre soberania. E é interessante que esse denegrir do caráter de Deus foi uma das primeiras coisas, igreja, amém, que aconteceram sobre a face da terra, quando o diabo ele veio introduzir, para querer distorcer aquilo que, amém, Deus queria trazer para mim e para você, amém. Quando Deus criou o jardim do Éden,
Foi a primeira mentira sobre Deus que Satanás tentou fazer Adão e Eva crer. Abra comigo lá rapidinho, Gênesis 2:16. E aqui a gente começa a entender algo. Quem crê que Deus é justo, diz amém. E por que que você fica brabo quando as coisas não ocorrem da maneira que você gostaria que ocorresse? Por que, igreja, que você, amém, chega aquele momento e fala, ah, meu Deus, por que que você murmura? Se Deus é soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo. Murmurar é dizer assim, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria de outra forma. Deixa eu te falar, Deus, Tu és soberano, Tu és meu Pai. Será? Será? Será, igreja? Ou será que as perguntas têm borbulhado nesses dias? Quando as coisas não estão correndo da maneira como você gostaria que ocorresse na sua vida. Olha lá em Gênesis comigo, rapidinho. A Bíblia diz assim, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, preste bem atenção, de toda a árvore do jardim pode comer livremente. Repete, de toda a árvore pode comer à vontade. Repete comigo, pode comer à vontade. Você é livre. De novo, pode comer à vontade. Comida. Glutonaria. De novo, pode comer à vontade. É isso que está escrito aí ou não? É ou não é? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma única árvore dessa não come. Existiam milhares de árvores. Ele chegou para Adão e Eva, olhou e falou assim, você está vendo todas essas árvores aí? Coma. Pelo talo, tira a raiz, enfia na boca, faz o que você quiser, assa, faz, coma. Está vendo aquela uma? Tu não coma. Porque certamente a Bíblia diz assim, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Igreja, o homem vivia em espírito no jardim das delícias, né? Amém? E a Bíblia diz assim que Deus ele estava de uma forma carinhosa e amorosa, falou assim, olha o seguinte, não coma dessa árvore, porque o dia que você comer dessa árvore do bem e do mal, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai o quê? Vai acionar, alimentar a sua alma, e você vai querer fazer da maneira que você gostaria de fazer. E o nosso relacionamento entre Deus Espírito e Filho no Espírito não vai mais existir. De uma maneira de proteção e de amor, Deus falou assim, coma de tudo, mas dessa não coma, porque se você comer, nós não vamos ter mais relacionamento, e eu vou ser obrigado a expulsar você desse jardim. Essa era a palavra, igreja. Coma de tudo, livremente. Apenas uma coisa eu peço para você. É interessante, igreja, amém, que essa única coisa, amém. Havia milhares de árvores. Deus ele não disse que 90% estava proibido, amém. Agora, pastor, por que Deus restringiu esse mínimo? Por que essa única coisa? Fala a pessoa, diga assim, porque Ele queria prover o ser humano com a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Sabe por quê? Olha a frase assim que Deus colocou no meu coração. Deus ele falou assim, Deus poderia ter criado robôs, igreja. Podia ou não podia? Claro. Ele ia lá, um dia que Deus estava meio cabisbaixo, metabuso, um dia que ele brigou com quem, não sei, né? Ia falar com a mulher dele, ele não tem mulher, né? Então, daí um dia que ele estava meio charupeado, Deus, hoje eu quero que me adore. Ele ia lá, apertava um botão. E o Marcos Brunet começava a cantar, amém? Amém? Ele estava um dia mais charupeado, ele criava robô. Só que pega aí, igreja, Deus deseja que você o ame, porque você escolheu amá-lo, não porque não existe nenhuma outra opção. Deus escolheu, igreja, deseja que você o ame, porque você escolheu amá-lo, não porque não existe nenhuma outra opção. Agora eu quero pegar agora, mas essa aqui eu quero que você escreva na tua geladeira. Tem pessoas que vêm na igreja, não está Benato, tá bom? Talvez você está aqui hoje porque era o último lugar, a última opção que você tinha.
Você ligou lá, os brothers não estão na praia. Daí você ligou para os outros brothers da segunda opção, também não estão. Os meus familiares também não estão. Amém? Quando você chegou no último lugar, eu sou crente, vou para a igreja. E chega a maior cara de pau, eu te amo, tu conhece meu coração. Crente safado, vagabundo. E foi assim que Deus fez com Adão e Eva. Ele colocou no jardim de delícia e falou assim: olha, vocês vão ter uma liberdade de escolha. Vou dar uma direção para vocês. Coma de tudo. Aquela árvore, nós vamos perder nosso relacionamento. Mas então o Senhor está dizendo para nós: não comemos, sim. Mas e se nós comemos? Se nós quiser? E se nós quiser? Se vocês quiserem, vão morrer depois, espiritualmente falando. E é a mesma maneira, igreja. Sabe quando você começa a desenvolver uma paternidade com Deus? Quando você nunca mais alguém precisa dizer para você: vamos à casa do Senhor. Mas você diz assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se você está na última opção hoje aqui, meu irmão, Deus vai te pegar ainda essa noite. Uma vara. Amém? Até transformar a tua vida nesse amor verdadeiro. Amém com Ele. Amém? Amém? Aqui estão 99% de coisas boas que você pode fazer, mas essa é a única coisa que eu não quero que você faça. Agora pega aí, igreja. De acordo com a natureza humana, é mais ou menos assim: quando nós não temos o 1% que não podemos ter, o que a gente faz? A gente corre para obter. Um dia eu falei aqui, é mais ou menos assim: você já passou assim num lugar, está escrito assim, não toque tinta fresca. Já aconteceu só comigo. Você passa assim, não toque tinta fresca. É uma desgraça a natureza humana, igreja. É mais ou menos assim, amém? Você tem que colocar o dedo lá, é a parte da natureza humana, amém? Outro exemplo, um dia eu dei aqui na igreja. Você está num quarto, igreja, você põe as crianças num quarto, aquela familiagem toda. Tem gente que tem times de futebol. A gente conhece uns aí que meu Deus, que já é uma unção. Tem que passar, cara, o cara anda, você passa desbaratinado, cara, assim. Senão você engravida. Cara, daí você põe aquele monte de criança assim no lugar. Você põe os melhores brinquedos, igreja. PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 10, iPhone, iPad, raio, sei lá o que. Daí você fala assim: tá vendo aquela tomada? Tá vendo lá? Não ponha o dedo. E aí o que acontece? Já fica na mente da criança. Pega o iPad ali. Que iPad? Olha aquela tomada, cara. E é assim que aconteceu, igreja. E a perda dessa intimidade, igreja. Por isso que depois Jesus teve que voltar sobre a face da terra, para trazer novamente esse elo de ligação que Ele queria trazer com a gente. Quem está entendendo diz amém. Amém. E mas olha que interessante. Vai lá de novo no texto 2,16 de Gênesis. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore o do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, dessa você não vai comer. Por quê? Porque se você comer, certamente você vai morrer. Agora vem Satanás, vem um pouco depois, veja lá capítulo 3. E olha que interessante que Satanás ele faz, igreja. E ele vem e lança essa seta na minha vida e na sua vida. A gente carrega muitas das vezes anos na nossa mentalidade. 3:1 de Gênesis, ele diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o que ela disse: é assim que Deus disse. Olha, ele falou assim: Deus disse assim: não comereis de toda árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse, igreja? Não.
Você percebeu a mudança aqui? Veja o que foi que Satanás fez. Ele trocou a verdade por uma mentira. E é isso que ele tem feito, igreja. Amém? Deus chega assim para Adão e Eva: você está vendo todas essas milhares de árvores? Coma livremente de todas elas. Mas está vendo essa única, sim, não coma dessa. Por quê? E ele explica o porquê. É interessante, igreja, amém? Apenas uma coisa você pode não comer. Deus, ele não estava dizendo que você não pode comer nada, ele inverteu. Ele tentava fazer com que Deus parecesse injusto. Ele estava denegrindo o caráter de Deus, igreja. É mais ou menos assim, ele falou assim: eu coloquei você no paraíso, criei um desejo em você, e você, amém, não pode fazer. Muita gente pensa assim: Deus, ele me criou, pôs o desejo em mim, e não deixa eu degustar, desfrutar desse desejo. Deus, o que ele é? Ele é injusto. Vou dar um exemplo bem legal. Quem aqui é pai? Deixa eu ver as mãos levantadas. Agora presta atenção. Uma vez eu também dei esse exemplo, ele é muito legal. Quem tem pai adolescente aqui, melhor? Pai adolescente. Porque os jovens já estão, pai adolescente, quem tem? Deixa eu ver as mãos levantadas. Ninguém tem pai adolescente? Graças a Deus tem 1, 2, 3, 4. Pais jovens, então, pronto, vocês estão tudo velho pelo jeito, né? Amém? Agora presta atenção. Você chega para o teu filho e diz assim: filho, eu quero que você, amém? Pai, eu quero ir numa festa. Essas festas só Jeová, né? Sério, o senhor deixa eu ir. Filho, vá a essa festa, mas o pai quer que você volte à meia-noite. Meia-noite, estou sendo bondoso, né, igreja? Porque se é adolescente é 11 horas, cara. Você entendeu? Daí o filho diz assim: o senhor é assim mesmo, nunca deixa eu fazer nada. O pai não está deixando ele fazer? Tá ou não está? Ele só está colocando o que na vida do filho? Limites. Limites. Por quê? Porque certamente, filho, se você chegar depois da meia-noite, você pode morrer. Adão, Eva, você pode comer livremente de todas as árvores. Eu estou sendo justo com você. Eu não criei para você não usufruir. Você está vendo que eu criei? Sim. Coma, cara. Coma, filho. Só que é o seguinte: tem uma única coisa que eu te peço: volte à meia-noite. Por quê? Porque certamente você pode morrer se você ultrapassar esse limite. Quem está entendendo? Deus, ele tem se manifestado dessa maneira, igreja, com a gente. Amém? Não é que ele não quer que a gente faça algumas coisas. Ele coloca bênçãos com limites, porque ele sabe que se a gente ultrapassar esse limite, vai acontecer com o que com a gente? A gente vai morrer, espiritualmente, até fisicamente, de alguma maneira, de alguma forma. Amém? As pessoas, a igreja tem falado assim nos seus corações. Amém? Eu não quero que exista qualquer limite para mim. O problema da humanidade, igreja, o problema da gente não conhecer a paternidade de Deus, a sua soberania, é que a gente não quer limite. Porque sem limite a gente não quer obediência, a gente não quer se submeter aquilo que precisa se submeter dentro de um processo de crescimento espiritual. A gente quer fazer o que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, e assim a gente tocar no nosso desejo de coração. E quando Deus criou o homem, ele falou assim: filho, não, eu tenho bênçãos a entregar para você, eu tenho herança, você é meu filho, eu vou dar para você, mas eu vou te estipular limites, porque eu não quero que você abuse dessa bênção, e que essa bênção se transforme em maldição para você. Vou dar um exemplo para você: emprego. Tem pessoas, igreja, que estão debaixo de maldição. Por quê? Porque ela não vem à igreja, ela não tem tempo para Deus, ela não tem, e daí? Nossa, mas ela tem que sustentar a família dela, é verdade. E a vida espiritual dela, como que ela está? Deus não criou o emprego para que fosse maldição. Deus criou o emprego, amém, igreja, para que você entendesse que a fonte desse trabalho é Deus. Que Deus usa o teu patrão para pagar o teu salário, mas quem o move é Ele. Quem está entendendo? E aí quando eu começo a falar isso, eu já saquei no coração de alguns e falo: puxa, Deus, ele não é injusto, igreja.
Mas a humanidade prega um Deus injusto. Por quê? Porque Satanás lançou na minha vida e na sua vida o quê? Que Deus é aquele, o velho gagá, que está lá no céu com um pedaço de pau, esperando o quê? Que na hora que você se divirta, ele pá! Não se divirta, não faça. O Deus que é pregado igreja das igrejas é o Deus do não. Não pode, não faça, não. Daí você entra na igreja, cara, você senta no banco, e aí, você está o quê? Estou na igreja, mas quem é teu Deus? Meu papai. Que Deus é esse? É o Deus do não, pastor. Ele não deixa eu fumar, não deixa eu beber. Acho que nem sexo ele gosta que eu faça. Quem é esse teu Deus? Porque a maneira como você tem a imagem dele é a maneira quem você é e a maneira como você vive. E se você não vive debaixo dessa liberdade, igreja, o Deus que você serve não é o Deus da Bíblia. Porque Jesus veio trazer, quebrou a maldição da lei para trazer liberdade para uma geração usufruir dessa paternidade, dessa proteção, dessa guarnição, dessa bênção que é nosso Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém? Fala o teu irmão, diga assim: onde não existe limite, a morte ela é certa. Tem uns que dizem assim: ah, Deus é um estraga prazer, Deus é um chato. Na verdade, igreja, a gente não conhece Deus da maneira que a gente deveria, amém, conhecer. Salmo 145:9, só anote aí. A Bíblia diz assim, ó: o eterno Senhor, Ele é bondoso para com todos e cuida com carinho, com compaixão de todas as suas criaturas. Ponto 3. Repete comigo assim, ó: tudo que nós temos na vida, bem forte, tudo que nós temos na vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. De novo, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então pega aí, igreja, tudo que nós temos na vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Só que se eu usar de maneira errada, eu posso me machucar. Vou dar um exemplo para você. A água é uma dádiva de Deus? Sim ou não? Sim. Quem pode viver sem água aqui? Tem uns que vivem, pastor. É verdade, uns não gostam de tomar banho mesmo, né? Eu sei. Tem uns que eu vivo, nossa, pastor, facinho. Água é uma bênção, igreja. Nosso corpo, 98% é composto de água, amém? Agora, ela pode ser usada de maneira errada? Sim ou não? Quantas pessoas morrem, igreja, nessa época de praia? Porque usaram a dádiva de Deus de maneira errada. O fogo é uma dádiva de Deus? Sim ou não? Sim, aquece, ilumina, cria um ambiente aconchegante onde tem lareira, gostoso demais, igreja. Mas ele fora de controle, ele pode queimar você. Ele é uma dádiva que fora de controle, ele pode queimar você. Amém? Comida é uma dádiva de Deus, principalmente para os crentes, cara. A gente sabe, se tem uma coisa que a gente sabe é comer. É, né? Cara, o mundo inteiro tem que vir aqui para aprender com a gente. Verdade. Quem vai nos grupos familiares, que nem eu vou assim, cara, aleatório, sabe o que eu estou falando. Meu Deus do céu. É coisa demais. Agora eu pergunto para você, amém? Eu posso usar comida de maneira errada? É uma dádiva. Quem gosta de comer aqui diz amém? Nossa, só de falar parece que eu já estou vendo, cara. Meu Deus. Um congro la belle mulher, um fricassê de frango, um molho de maracujá, um profiteroles, né? Um petit gâteau, amém? Um sundae lá do Carino do Batel, tem que ser de lá, amém? Cara, o trem é bom demais da conta, amém? Só que se usar a comida de maneira errada, o que está acontecendo com uma geração? Ela está morrendo de tanto comer. Eu não sei se você sabia, a barriga, ela foi criada para depósito de pessoas que ficavam longe de casa o dia inteiro. Não sei se você sabia disso? Quando Deus ele fez lá no projeto da barriga, não era assim. Era assim. Ele falou: vou criar o homem, meu filho. Filho, é o seguinte, tá vendo esse negocinho aqui?
é para você, amém, fazer um depósito, porque você, amém, naquela época caçava, tinha que caçar, tinha que assar e dar de comer. Era então, e o troço era tudo demorado, igreja. Não tinha micro-ondas, não tinha nada. E o homem o que fez com a comida? Ele mudou o processo natural. Daí, igreja, a barriga é até problemática hoje, porque a gente sabe de vários estudos, igreja, problema cardíaco, problema no ciclo, tudo da barriga. Cara, a barriga parece que ela entrou em depressão, cara. Se ela pudesse falar, ele ia dizer: nossa, que sacanagem é essa? Eu sou o problema de tudo, né? Quer dizer o quê? Comida é uma dádiva. Agora deixa eu falar outra coisa para você assim: o sexo é uma dádiva de Deus? Oh, Deus de maravilha, pastor, fala de... Eu sei que tem alguns aí que é meio... Meu Deus, igreja. Eu tinha um amigo meu que falava assim: pastor, se ele criou outra coisa melhor que isso, está com ele, está lá. É uma dádiva. Agora eu pergunto: eu posso usar essa dádiva de uma maneira errada? Sim ou não? Sim, igreja. Sim. O sexo é uma bênção dentro do casamento, cara. Ele é tremendo, igreja. Amém? Agora o que acontece, amém? É que as pessoas reclamam dizendo: puxa, Deus é injusto, Ele me dá uma atração sexual, que parece que tem, cara, é animal, né? Ele me dá essa atração, desejos fortes, calientes, e depois Ele põe limites. Só uma. Eu queria ter um monte. Mas é assim que a humanidade pensa, igreja. Cara, nós aqui não pensamos isso. Nunca passou pela tua cabeça isso, né? Nossa, Deus cria esse troço, eu desse jeito, dessa maneira, né? E agora, pá, tem que, né? Pô, amém. Uma vez na semana, num pau bravo, tem que ficar orando, rezando e pau. E uma vez na semana, nossa, cara, é atleta ainda. Igreja, não existe nenhuma bênção de Deus onde não há, igreja, amém, onde Ele não impôs um limite. E quando eu começo a entender de limites, eu começo a entender da sua soberania. E quando eu começo a entender da sua soberania, eu entendo da sua paternidade, que Ele, como Pai, e pelo amor dEle que Ele fez na minha vida e na sua vida, Ele criou-nos dessa forma e dessa maneira. Para quê? Para que você não morra, não ultrapasse aquilo que Ele deixou, igreja, como bênção para a minha vida e para a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Amém? Amém? Deus, Ele sabe, igreja. Vou dar um exemplo claro para você. Você pode imaginar o que seria de todo mundo se fizesse sexo da maneira como Deus planejou para que fosse feito? Nós não teríamos, igreja, doença venérea, AIDS, sífilis, gonorreia, abuso, estupro, crianças e adultos sendo molestados, pedofilia, coração partido, lar dividido, infidelidade, casamento forçado, culpa, nem vergonha. Nós ia andar tudo pelado. Verdade. Mas tinha que pôr a roupa, porque a roupa foi para isso, igreja. O pecado ele entrou. Antes do pecado estava todo mundo na boa, tudo peladão, olhava, pá, tranquilo, porque era algo, cara, totalmente espiritual. Porque o sexo é uma coisa espiritual. Entrou o pecado, primeira coisa, colocou uma folha de figueira. Deus falou: mas o que está acontecendo com você? Aí é que eu estou nu. Quem disse que você está pelado? Quem falou para você? O pecado. O pecado falou para ele. E já não tinha mais limites. E o homem já começou a trabalhar de uma outra maneira, de outra forma. Igreja, Deus criou o desejo, Ele depositou dentro do nosso coração. Mas Ele falou assim com uma palavra: Ele falou: te dou livre-arbítrio, filho. Da maneira como você tratar com isso, é a maneira como você vai se mover sobre a face da terra. É por isso que Ele criou o casamento. Amém? Tem um texto que eu gosto muito, quer ver? Rapidamente veja comigo 1 Coríntios 7, 1 a 5. Eu não quero me prolongar muito, mas eu quero mostrar assim. Eu gosto demais desse texto. Eu uso esse texto, igreja, às vezes. Mas olha lá comigo. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7, 1. Ora, quanto às coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, repetindo, sua própria mulher. E cada um também tem o seu próprio marido.
o marido pague a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher e o marido. Veja que há uma mutualidade, amém? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o corpo da mulher, mas tem-o na mulher, né? Mas não vos priveis um ao outro, não defraudeis um ao outro, amém? Senão por consentimento mútuo por algum tempo, mas para uma aplicação ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Por quê, pastor? Para que Satanás não vos tente pela vossa falta seca, incontinência. Quem está entendendo aqui diz amém. Igreja, eu sei que tem N fatores. A gente ministra isso aqui, cara, há muitos anos. Eu sei que a mulherada já vai falar: pastor, mas você não sabe a dificuldade que é. Eu sei, cara, tem N coisas que a gente pode falar aqui, mas eu queria dizer muito forte para você: isso não quer dizer que não seja pecado. Igreja, quando o marido procura a sua esposa, amém, e a esposa ela recua, ela só pode recuar por uma única coisa. Ela tem que voltar e falar para ele: amor, nós vamos jejuar e orar. Por isso que eu duvido que você fala isso. Duvido. Igreja, e é isso, a Bíblia diz que o diabo ele vem e ele lança, sabe o que? Ele lança o que eu estou falando. Ele diz assim: puxa, mas que Deus que é esse? Que criou esse negócio aí chamado hormônios, que fica pulando aí na sua vida, e você não pode olhar um buraco de fechadura. E agora, o que ele fez? Criou e diz para você: não faça. Igreja, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente nunca viu tanto problema de casamento como a gente está vendo hoje. A gente nunca viu tanto problema, mas pelo simples fato, igreja, de não entender de maneira madura essa relação, essa dádiva de Deus chamada sexo. Porque tudo que a gente vai falar com relação a isso, igreja, a primeira coisa que vem para a gente é pecado. E fazer sexo não é pecado, igreja. Se você faz dentro do seu casamento, dentro de um conselho, de uma mutualidade, dentro daquilo que Deus deu com prazer para nós. E o diabo lançou sobre a face da terra um monte de coisa, porque ele tem usado, cara, grandemente a vida de mulheres. As mulheres, muitas das vezes, igreja, elas estão com N tipo de problemas, e elas não fazem o seu papel de mulher. E hoje, cara, mata infinito homem, que eu não sabia que ia acontecer isso. Um dia o pastor Ricardo falou para mim, falou: pastor, vai chegar o tempo dentro da igreja que nós vamos ministrar mais os homens que não vão querer se relacionar com as suas esposas do que mulher. Eu falei: não acredito. Eu falei: não acredito. Ele falou: acredite. E a gente tem visto hoje isso sobre, amém, dentro da igreja, pelo simples fato, igreja, de não entender a criação, o porquê que Deus criou a gente, amém, para quê, dentro do quê. Deus criou, igreja, sexo dentro do casamento, para que a gente pudesse desfrutar, gozar, se alegrar, ambos dentro desse casamento. Quem está entendendo diz amém? Amém? Vocês já estão mais amém assim. Olha, não olha, não fala. Repete comigo: sexo é uma dádiva para a pessoa com que você vai casar. Amém? Igreja, Deus não está sendo injusto. Ele não criou esse, amém, esse sentimento, igreja, para você. Quarto ponto que eu quero encerrar para você poder entender. Repete comigo assim: o alvo de Satanás é nos convencer de que obedecer a Deus e se divertir são duas coisas que não combinam. São duas coisas que não combinam. Igreja, a função do diabo nesse tempo que se chama hoje é querer de alguma forma provar, e ele dizer assim para você: ó, o seguinte, amém, obedecer a Deus, amém, e se divertir, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o diabo quer nos convencer que Deus não nos ama, que Ele quer que a gente sofra, que Ele não quer que a gente se divirta, que Ele quer tirar de nós toda a nossa alegria. Mas olha o que a Bíblia diz, Salmos 37:4 diz assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. O que é deleitar, igreja? Deleitar é uma mão de via dupla. Eu ando em retidão
amém, eu obedeço princípios, a primeira mão, igreja, vai de encontro ao Senhor, automaticamente a segunda mão retorna sobre minha vida, e Ele concede o desejo do meu coração. Eu agrado o Senhor, o Senhor se agrada, amém, daquilo que eu estou fazendo, Ele vem e se move com algo, amém, sobre a minha vida, Ele vai conceder o que está, amém, dentro do meu coração. Deus, Ele não é um Deus de estraga prazer, igreja, mas Ele impôs limites. Ele diz assim: filho, se você vai caminhar debaixo dessa paternidade, não abuse das bênçãos que eu estou entregando na sua vida. Outro exemplo, claro, dinheiro é uma dádiva de Deus? É ou não é? Você ficou pensativo, né? Mas se não foi Ele que criou o dinheiro, como que Ele é uma dádiva de Deus? Falou bom. Vocês estão achando o Éder, você é um tom? O dinheiro é uma dádiva de Deus, igreja? Se você não gosta dele, dá para mim. É ou não é? Sim. Agora, se você, amém, usar ele de maneira errada, o que vai acontecer sobre a sua vida, igreja? Ele falou assim: filho, eu vou dar muito para você. Só que ele disse assim: não ponha o coração nisso. Porque se você colocar o coração nisso, é onde está a sua riqueza, onde está a coisa mais importante da sua vida. E você não vai entender depois o que eu posso fazer através disso. Amém. 1 Timóteo 6,17. Rapidinho, olha comigo, eu quero encerrar. A Bíblia diz assim, aos que têm riquezas nesse mundo, mande que não sejam orgulhosos, altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, porque elas não dão segurança alguma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas. Repetindo, todas as coisas. E olha só, a igreja, Ele dá todas as coisas em grande quantidade. Para quê? Para o nosso prazer, para que dela venhamos a gozar, para que a gente venha desfrutar. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente, repetindo, todas as coisas. De novo, todas as coisas. De novo, todas as coisas. Salmos 84:11. Porquanto o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Fala para o teu irmão, diga assim: quando você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Vira para o teu lado assim: quando você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Deus não negará nada ao filho que deseja obedecê-lo e fazer aquilo que é certo, igreja. Ele não vai negar. Ele não vai, igreja, Ele vai dar para nós, amém? E eu encerro, Mateus 7,11 diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não é um Deus de proibição, Ele é um Deus de permissão. Igreja, nesse ano 2016, se permita ser feliz debaixo dessa paternidade, se permita ser feliz debaixo dessa justiça, se permita ser feliz debaixo dessa soberania. Ele vai nos abençoar grandemente, igreja, pode ter certeza disso. Amém? Mas nunca esqueça, toda bênção de Deus, ela tem um limite. E essa imposição de limites é porque Ele nos ama. E Ele sabe, igreja, que se usar essa dádiva de maneira errada, certamente você vai morrer em 2016. Isso é notório, isso é certo. Você recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Eu não sei assim como está teu coração com relação a tudo isso. Às vezes eu me pego assim com Deus. Esses últimos anos assim, foi muito difícil algumas coisas para mim, igreja. Que eu preguei algumas coisas, cara. Na hora que eu fui provado, que eu preguei, cara, eu olhei assim e falei, eu olhava para os céus e dizia assim: eu vou passar por essa de novo, Senhor, eu tenho certeza. Mas que parece que o Senhor está tão longe de mim.
Igreja, eu tive uma única vez na minha vida, de uma coisa que aconteceu, que naquele dia, eu tive uma convicção errônea, de que Deus ele não existia. Eu sofri tanto naquela noite, que eu sentia assim, o gélido, igreja, das trevas, cara. Porque trevas não é um lugar quente, é um lugar frio, de morte. E eu acordei de manhã, eu lembro que eu estava tão vazio assim, que eu não sei como explicar. Eu falei, o senhor é verdadeiro mesmo? Por que eu estou passando tudo isso? Eu sou pastor, pô. Eu estou com a minha vida no altar, eu tenho jejuado, orado, eu leio a tua palavra, eu faço tudo que tem que ser feito, e olha o que aconteceu, pô. Igreja, eu passei assim um momento de trevas muito forte, mas assim foi muito rápido, assim, aquele momento. De seguida o Espírito Santo veio e ele começou a falar de novo no meu coração sobre a sua soberania. Ele começava a aportar textos assim, começou a confortar, e eu, igreja, me levantei como um gigante, cara, diante daquela situação. E eu vi ali que não é eu, é o Senhor, cara. E ali eu compreendi da sua paternidade, da sua soberania. É como se ele falou, eu sou teu pai, cara. Por que você está assim, filho? Você acha que não ia acontecer nada na sua vida? Acha que ia só acontecer coisas boas? Você acha que ia ser dessa maneira, dessa forma? Pô, estou te provando, cara, porque eu sei que você vai aguentar mais essa. Eu passei por aquela provação, igreja, e passei quieto. Passei eu e Deus, cara, não saiu uma palavra da minha boca, e nunca saiu. Nunca falei contra o caráter de Deus. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, igreja. Nunca na minha vida eu falei a um tio do meu Deus, do meu Pai. E desenvolveu algo assim na minha vida muito forte. Já vi muita gente falar, muita gente ser provada, cara, e naquele momento que Deus está ali, cara, para se manifestar como Pai, ela perder a paternidade, a oportunidade de ser inserida nessa paternidade. Mas esse ano eu quero profetizar que nós vamos conhecer um Deus diferente, amém? Um Deus justo, um Deus que você vai entender que, igreja, não é porque Ele nos criou com desejos, não é porque Ele nos criou e nos dá dádivas, é que a gente quer usufruir da nossa maneira e da nossa forma. Há um espírito de rebelião dentro de mim, dentro de você. Tem uma coisa, igreja, que não deixa a gente experimentar, desfrutar daquilo que a Bíblia fala, pelo simples fato de não conhecermos o nosso Deus de maneira real. Eu quero profetizar que nos próximos dias Deus vai estender essa paternidade sobre todos desse lugar aqui, amém? Você vai se sentir guarnecido, protegido, amado. E você vai perceber que ainda naquele momento que Ele disse não para você, é porque Ele sabia, igreja, que era melhor. Que aquele momento que não aconteceu aquilo que você esperava, é porque Ele sabia, porque Ele te conhece, igreja. E Ele sabe que se Ele entregar na tua mão, você vai abusar dessa bênção. E aquilo que era para ser bênção vai virar maldição na sua vida. Por isso, cuidado com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Não é seu, é dele. A esposa que está do seu lado é dele, o filho é dele, os bens são deles, é dele, igreja. Nós somos somente administradores dele. O dia que eu tomo posse daquilo que não é meu, eu estou usando dessa dádiva, abusando dessa bênção que Ele entregou para mim e para você. E aí, certamente você vai morrer. Ele está dizendo para nós, você está vendo todas essas bênçãos, todas essas árvores, coma livremente de todas elas, mas uma única coisa eu peço para você. Uma coisa. Você está vendo todo, amém? Você está vendo a esposa que eu botei do teu lado? Desfrute desse casamento. Desfrute da área sexual, vocês dois, marido e mulher. É minha dádiva, é meu presente para vocês. Mas você está olhando todas essas outras mulheres, amém? Está vendo? Não toque, não olhe. Porque se você o fizer, você vai morrer. Certamente vai matar o seu casamento.
Está vendo do dinheiro que está chegando na sua mão? É o meu presente para você. Só que é o seguinte, 10% é meu. É meu. Faça o que você quiser com os outros 90% dentro de uma administração, amém? Real, verdadeira. Porque se você tocar nos 10%, certamente você vai morrer. Está vendo? E aí, Deus, toda bênção existe um limite, mas é um limite de amor. Sabe como é que eu vejo aquela árvore no meio daquelas milhares de árvores, igreja? Tinha que ter uma identificação. Porque era muita coisa. É como se tivesse um neon apontando um dedo, dizendo assim, ó, não coma. E um coração assim do lado, de amor do Senhor. Porque se você comer, Adão, se você comer, Eva, a gente não vai mais poder ter esse contato de pai para filho. Você vai se achar, Adão. Você vai achar que você sabe o que vai fazer da sua vida. Você vai achar que você sabe o que vai fazer das próximas, amém, coisas da sua vida. E acabou o nosso relacionamento. O homem peca, Deus coloca um anjo lá naquela porta do jardim de delícias, para que nunca mais alguém entrasse naquele lugar. Mas ele teve uma grande ideia. E Deus falou assim, não aguento mais, eu quero me relacionar com aquela minha criação. Ele manda Jesus Cristo, seu único filho, a coisa mais preciosa que ele tinha. Jesus vem e ele nos leva de novo, igreja, como elo de ligação. É como se ele afastasse aquele anjo do jardim das delícias e nos introduz novamente ao jardim das delícias. Através do sangue do Cordeiro, eu já posso adentrar confiadamente na presença do meu Pai. E agora nós temos um relacionamento de pai para filho, de novo. É isso que Ele espera de nós esses dias. Não mais, igreja, uma religião. Não mais. Se coloque de pé um pouquinho.